palestras, a nossa mesa está melhor, não está? Está muito melhor. Gente, olha só. Vamos levantar aqui um tema sobre inteligência artificial. A ideia é a gente fazer 2 rodadas aqui. De uma maneira bem organizadinha, que meu estagiário preparou aqui esse roteiro. Tá? Quem assistiu minhas aulas sabe que quem é que eu chamo de estagiário. Né? E aí, vamos começar com a primeira rodada, que é o conceito de inteligência artificial, o judaísmo e o cérebro humano. Tá? Então, eu quero chamar aqui para iniciar a nossa conversa o nosso querido Rabino Ilan, tá? Fazendo uma pergunta para ele, super importante. Né? Na perspectiva do judaísmo, Rabino Ilan, o que é essa tal de inteligência artificial, hein? Será que é bom? Será que é ruim? É útil? É inútil? O que é? Já estava pronto, porque sempre essa é a primeira pergunta que o judaísmo acha de IA. E para nós, como alunos do Rebbe, essa resposta é muito simples, porque não é a primeira tecnologia que surge, acredito também que não a última, mas é muito curioso que quando surgiu o rádio e todo mundo ortodoxo ficou apavorado, agora vão entrar ideias estranhas na nossa casa. Até então, você fechava a porta, não tinha como entrar ideias estranhas, mas com o rádio ficaram amedrontados e o Rebbe falou, surgiu o rádio, maravilhoso. Agora a gente pode ensinar a Torá para muito mais gente. Pediu para um dos seus alunos, comece a aula de Tânia no rádio. E é curioso que o Rebbe próprio escutava o programa de rádio todo sábado à noite, enquanto ele jantava, ele escutava o programa de rádio da aula de Tânia, do Rav Weinberg. Então, na visão, principalmente na visão mais profunda da Torá, a tecnologia é uma preparação para a Mashiach. Está escrito no Zohar, vai me avisando o tempo aí. Está escrito no Zohar, o livro essencial da Kabbalah, uma profecia, que no ano 600 do 5º milênio, as comportas dos céus vão se abrir. Isso daqui, só para colocar em contexto, isso aconteceu, isso é baseado, o Zohar é baseado em passagens da Torá. Então, quando Noé tinha 600 anos, se abriram as comportas e foi o dilúvio. Então, vieram águas de cima e de baixo. Então, lá diz o Zohar, uma profecia, perto da época da Revolução Industrial, que vai ter uma abertura das comportas celestiais e terrestres. Então, vai se abrir os conhecimentos da Kabbalah e vai se abrir os conhecimentos da ciência. E ambos são uma preparação para a Mashiach. Não dá para elaborar muito aqui, mas só para deixar claro que essa ideia, que a tecnologia é uma preparação para a Mashiach. E aqui eu vou falar uma frase que as pessoas vão achar que é brincadeira, mas é fato. O único motivo que a internet foi criada, o único motivo que a IA foi criada e todas as outras tecnologias é para propagar o bem, para propagar a Torá. Esse é o único motivo. Tem pessoas que usam para outros fins, mas esse é o único motivo. Então, vou trazer uma prova para isso. Está escrito no Talmud, por que Deus criou o ouro? Se você perguntar para as mulheres, elas vão ter uma resposta, para os investidores tem outra. Mas por que Deus criou o ouro? Pergunta o Talmud. E o Talmud fala, o ouro só foi criado porque no templo precisava fazer os objetos de ouro. Para isso. Sobrou ouro, você usa para outras coisas. Então, a tecnologia foi criada para o bem. Para você, tem uma pessoa que está doente, você não consegue, agora, no Covid, que você não podia visitar pelo telefone, com a tecnologia, com o vídeo, você consegue confortar, consegue ajudar as pessoas, você consegue transmitir conhecimento. Então, a IA, como todas as outras tecnologias, são neutras, mas eu diria mais do que isso. Pela Kabbalah, elas são positivas. E se a gente souber usar da forma correta, isso é a melhor forma de a gente agradecer a Deus por esse presente. Obrigado, Rabino. Agora, o que você falou, Rabino, é muito interessante, né? Que a gente fica curioso, né? Para saber o que é essa tal dessa IA. Primeiro, se ela tem potencial para isso tudo mesmo.
E se ela é igual às outras tecnologias, o avião, o carro, a internet, ou se tem alguma coisa em especial nessa IA? Eu queria perguntar isso justamente para o Bernard, que é o nosso especialista. Obrigado, Moshe. Bom, antes de mais nada, eu queria surpreender vocês e dizer que a inteligência artificial não é tão nova assim. Ela nasceu em Dartmouth, em New Jersey, se não me engano, né? Em 1956. Já está fazendo quase 70 anos. O que é novo é a convergência de uma série de coisas. Da redução absurda do custo de computação, da velocidade de comunicação, do volume de dados, de processamento. Isso é que mudou e que permitiu uma coisa que nasceu lá em 56 a estar funcionando hoje. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, para mim, eu não gosto do termo inteligência artificial, eu uso o termo inteligência ampliada. E a gente tem que enxergar esses recursos como ampliação da inteligência humana. Não precisa ir longe. Hoje, o que nós fizemos, da hora que nós acordamos de manhã até a hora que nós vamos dormir, se a gente confrontar com a realidade dos nossos antepassados, nós seríamos considerados criaturas superpoderosas. Imagina pegar o celular e conversar com alguém do outro lado do planeta, em vídeo. Usar o celular para pedir qualquer produto de qualquer lugar do planeta e ser entregue na sua casa. Imprimir coisas em 3D numa impressora. E por aí afora. Então, toda essa evolução tecnológica que nos conferiu esses superpoderes chega nesse momento com a inteligência. Até hoje, essa evolução estava focada em ampliar as nossas capacidades físicas. Diminuir o esforço, diminuir o custo de produção, diminuir as distâncias. Agora a gente tem uma nova realidade que nos permite ampliar a inteligência. É a primeira vez que nós estamos falando em ter, na palma da mão, conhecimentos de toda a humanidade disponível. Assim, com a bicicleta eu amplio minha perna. A distância, também, né? isso. Isso aí, esse troço aí está dentro do cérebro, é isso mesmo? Não dentro do cérebro, mas ainda não. Mas permite que o nosso cérebro atinja níveis e que a gente saia de um papel de medo da tecnologia para um papel de protagonista. Como é que eu uso a tecnologia a meu favor e para eu exercer esses poderes que antes eu não tinha disponíveis? Só as empresas que tinham, agora todo mundo tem, não é isso? A custo zero. E você falou do Innovation Week, eu gostei muito da palestra do Diamandis, do Peter Diamandis, um dos fundadores do Singularity, que ele desafia todo mundo. Com esses poderes, que é capaz de desenvolver uma solução, um programa, um software, o que você imaginar, só você explicando a sua ideia, o que você vai fazer amanhã? Como é que você vai usar essa ampliação da inteligência para melhorar a sociedade que está à sua volta? Como disse bem o Rabino, para ele levar a humanidade. E isso, então, que eu queria deixar aqui é que, para mim, o número de inteligência artificial, o nome inteligência artificial, aliás, não o número, é inadequado. A gente devia encarar esse momento como inteligência ampliada. Obrigado, Bernard. Agora, você falou um monte de coisa interessante, né? O que me impressiona é a velocidade, né, Bernard? Que a coisa está agora, por exemplo, quanto tempo demorou para desenvolver o avião, o carro? E quanto tempo demorou para a inteligência artificial generativa chegar no nosso celular, chegar para a gente, e está avançando assim, parece que está sem freio, né? Inclusive, o Fishman, eu ouvi falar que tem gente que faz amizade com a inteligência artificial, pede conselho. Tem gente que está pensando que a inteligência artificial vai tirar o emprego da gente, vai tirar o emprego do Rabino também, que foi precisa de conselho, né? Tá certo? E agora, até que ponto, né? Tecnicamente falando, até que ponto a inteligência artificial tem consciência e tem empatia? Existe isso mesmo? Bom, te agradecer, Moisés, pela pergunta, que eu acho que das 3 até agora é a mais fácil de responder. Bom, sendo bem direto e objetivo, não tem consciência, não tem empatia, não tem sentimento e é incapaz de estabelecer uma conexão verdadeira com o usuário. Tá? O que a gente tem ali por trás é um modelo estatístico muito sofisticado, né, que recebe
conteúdos, que é treinada em conteúdos, uma quantidade de conteúdos muito, muito grande, e cujo objetivo é exatamente replicar com a maior perfeição possível a forma de comunicação do ser humano. Tá? E isso ela faz muito bem. A questão é que a gente, como ser humano, muitas vezes a gente tem tendência a perceber intenções, consciência, onde não existe. Né? É a nossa capacidade, a nossa tendência a antropomorfizar as coisas, né? E isso é algo que acontece, sim, então, e é algo que, inclusive, me gera um pouco de preocupação, porque a gente já está vendo aí relatos de pessoas mais do que fazendo amizade, estabelecendo relacionamentos amorosos, românticos, com modelos de linguagem, e desenvolvendo dependência psicológica, o que é muito ruim. Então, eu acho que o nosso papel são dois lados. Por um lado, educar as pessoas, mostrar para elas que não tem. Ela amplia a nossa capacidade cognitiva, como o Bernard falou, mas ter algum nível de capacidade cognitiva ou inteligência não tem nada a ver com consciência, são conceitos distintos. Né? Então, por um lado, educar as pessoas. E, por outro lado, garantir como sociedade que as empresas que desenvolvem esses modelos tomem os cuidados para que não se estimule esse tipo de interação que é nociva. Ou seja... Deixa eu aproveitar esse gancho. Pô, sim. A gente tem aqui a questão da regulamentação da internet, marco, né? Marco civil da internet no Brasil. Existe alguma coisa semelhante para falar um pouquinho das coisas que cercam para a inteligência artificial não ficar sem freio? Então, existem já algumas iniciativas em vários países. A Europa já aprovou uma lei de regulação da inteligência artificial. O Brasil está discutindo. A Califórnia já tem algo também. Mas a gente ainda está nos primeiros dias disso. Tá? Uber, né? Primeiro foi para dirigir. É um pouco isso, inclusive se fala que a regulação europeia é muito restritiva e vai inibir o desenvolvimento. A gente precisa ter o equilíbrio entre esse desenvolvimento desenfreado, mas tem que ser algo que a sociedade consiga absorver. Por quê? Como falou o nosso rabino aqui, a inteligência artificial é algo para o bem, mas tem pessoas que usam para o mal. E como sociedade a gente tem que tentar restringir isso ao máximo. Então essa questão de personificação, que, como você falou, da IA, é algo que a gente tem que entender que não existe, é algo que a gente tem que exigir das empresas que não estimulem esse tipo de comportamento, porque isso não é positivo para ninguém. Né? Aquela coisa de você causar uma dependência, um uso excessivo, mas no final você está causando talvez uma doença psicológica ou alguma condição que não é desejada. Tá? Mas, em resumo, não tem consciência. Obrigado, Fishman. Inclusive, quando você falou essa questão do lado ruim, das pessoas ruins, né, de potenciais das coisas ruins, eu vi uma palestra de um especialista em segurança cibernética falando das coisas que já estão fazendo com inteligência artificial, assim, para coisas ruins, né? E é uma coisa que eu queria levar isso agora para o Alexandre, para o doutor Alexandre, que é neurologista, entende de cérebro, né? Cérebro. E, assim, existem duas perguntas, né? A gente sabe que existe a base da inteligência artificial são as redes neurais. Se chama rede neural é porque imita alguma coisa dos nossos neurônios, né? Então, assim, aqui o Fishman falou que não tem consciência, não tem empatia, porque aí entra um pouquinho da questão do que a gente entende do judaísmo, das aulas que a gente tem com Rabbi Nilan, que a gente sabe que para construir a nossa empatia, a nossa consciência, não é só ligar um bando de fio, como acontece fisicamente no nosso cérebro, porque a gente tem alma também. Não é só matéria, né? Então, por isso, na minha opinião, hein, Fishman, que nunca vai ter mesmo, porque a máquina não tem alma, né? Mas eu queria perguntar para o doutor Alexandre o seguinte: caramba, primeiro lugar, quais as diferenças entre essa inteligência artificial e o cérebro humano? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, que não estava no script aqui, tá? É surpresa essa aqui. É o seguinte: caramba, e o nosso cérebro, ele fica vulnerável a essas pessoas mais que deliberadamente usam IA para manipular nosso cérebro? Isso é possível acontecer, tá?
Que bom, perguntas fáceis, né? Ok. Então, tem uma neurocientista brasileira, Suzana Herculano, é um grupo da biofísica da UFRJ, eles conseguiram contar, temos, em média, 86 bilhões de neurônios, cada um de nós, né? Quando a gente bebe, diminui um pouquinho, então, da atividade. E temos, em média, 10 mil sinapses por neurônio, então dá para fazer umas contas aí, temos trilhões de conexões no cérebro, e dentro de um processo de aprendizagem, desde o momento que a gente está intraútero, já está aprendendo coisas, e o cérebro ele tem muitas características de aprendizagem. Se uma parte do cérebro não é estimulada, ele atrofia. Então, tem toda uma questão de estímulo para o desenvolvimento, que está no campo da neuroplasticidade. O cérebro, com esses 86 bilhões de neurônios, ele gasta alguns poucos watts, né, em comparação à inteligência artificial, que, dependendo do tipo, parece que equivale à energia de uma cidade inteira que tem que ser construído, né, para dar suporte. Então, existem diferenças muito grandes, mas a base, a inteligência artificial nasceu das redes neurais, que são as estruturas cerebrais, que também usam esse conceito. São nós, no córtex cerebral, temos 6 camadas de células, então a quantidade de conexões é muito mais complexa, mas, como foi muito bem falado, e todo mundo aqui, tenho certeza, que bateu um papo com o seu estagiário, né, o seu amigo, né? Então, o estagiário é minha, o Gemini, GPT. Então, todo mundo aqui, eu acho que... Então, ele não é perfeito, né? Ele mente, né, como ser humano também, ele inventa um pouco, mas ele tem a capacidade de aumentar, como foi muito bem falado, a capacidade humana, porque ele não cansa, ele tem a capacidade de absorver conhecimento e dados de uma forma absurda, com muita velocidade. Ele não terá crítica, ele tem um processo de aprendizagem, e aí esse é o perigo, ele é ensinável e pode ser ensinado para o mal também. Eu, inclusive, recebi uma ligação alguns dias atrás, eu demorei vários segundos para identificar que era uma IA falando comigo, né? E sobre a questão de como isso está entrando, eu vejo como uma revolução, a IA. Demorou, isso lá no Renovation, que um palestrante falou, demorou 12 anos para 40% dos lares norte-americanos terem computador em casa. 7 anos para ter internet e 2 anos, em 2 anos, 40% dos lares americanos usam alguma IA, né? Então, ele é um complemento para o cérebro humano. Ele, assim como existe a biotecnologia, muitos aqui devem ser biônicos, né? Talvez alguém aqui use algum stent, já temos os óculos, né? Todos nós aqui já estamos acostumados, né, à longevidade humana graças à medicina, mas agora apareceu uma coisa nova, uma potencialização absurda, que a gente pode chamar de neurotecnologia, como parte da biotecnologia. Quer dizer, a nossa capacidade humana, se a gente pode desenvolver, então, senso de propósito, senso crítico e uma visão mais humana, você imagina um profissional usando a tecnologia, usando a IA, o quanto isso ajuda. Acho que em todas as áreas, na medicina, já é uma revolução. Hoje, se você pega um laudo médico, já vem lá, analisado aquele raio-x, ou tomografia pela IA. Então, isso já é uma realidade. Então, inicialmente, são essas palavras. Não sei se teve mais alguma coisa, mas... Não, é isso mesmo. Ok. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, Alexandre. Super bom, Alexandre, obrigado. E fazendo essa ponte, né, do cérebro, da tecnologia envolvida na inteligência artificial, né, eu queria perguntar agora para o Beni 2 coisas. Primeiro, e nós, como seres humanos, né, que a gente falou muito da tecnologia aqui e etc. Como é que nós entramos nesse quebra-cabeça? Tá? Nossas relações, o nosso desenvolvimento em várias áreas. Tá? Eu também queria uma pergunta extra para você. Você que foi um dos fundadores da Azure, né? Vai ter energia para tudo isso? Energia elétrica? Que bom que você faz perguntas bem fáceis. Obrigado. Então, vamos lá. Primeira parte. Isso tem vários impactos no ser humano, mas a maneira que eu encontrei mais útil para todos nós
veio de um professor meu de Wharton, que é casado com uma israelense, chamada Eitan Mollick. Não por acaso, o nosso colega aqui, Ricardo, me trouxe um artigo publicado por ele aqui. O Eitan, ele dedicou a vida inteira à educação. É um dos 10 maiores gurus de IA, sendo que ele não tinha nenhum background tecnológico. Ele disse, bom, eu sei que eu tento fazer o meu melhor, mas o setor de educação tem muitos desafios. Tem várias pessoas aqui que conhecem bem isso. E ele escreveu um livro que eu li antes do ChatGPT ser famoso, que se chamava Co-Intelligence. Né? Assim como a Microsoft criou o termo copiloto, né? Foi um grande acerto. A Microsoft não era muito boa com nomes, mas esse foi um nome bem aplicado. Ele criou um livro Co-Intelligence. Então, O copiloto eu acho legal, né? Porque passa a mensagem para a gente que o piloto somos nós. Exato. A inteligência artificial é um copiloto, que é o nome da inteligência artificial da Microsoft. Eu diria um pouco mais. Ela não só passa isso, ela te encoraja a assumir o volante, que é o tópico que a gente discutiu semana passada na FIA. Mas, resumindo, existem duas formas, basicamente, de você usar o IA hoje. Né? Uma forma bastante construtiva para o seu cérebro, apesar de eu não ser neurocientista, me conserte, e uma não tão boa. A ruim é o estagiário da década de 80, que é, ô fulano, vai lá, faz isso aqui, traz o relatório pronto. Isso é um outsourcing do seu cérebro. Provavelmente não é o melhor uso que você teria do seu estagiário, pelo menos para o seu próprio desenvolvimento. O segundo uso que é sugerido nessa metodologia, aliás, um ramo de pesquisa da Microsoft Research, na Inglaterra, em Cambridge, que é um paper muito interessante, que ele fala a IA não deve obedecer, ela deve te desafiar. Então, eu, pessoalmente, quando eu comecei o doutorado, muita gente falou, você vai ficar um ano fazendo revisão sistemática, não sei o quê. Poxa, usa o ChatGPT, escreve aí, tem questões éticas e tal. Mas o resumo da ópera é o que eu optei por fazer, depois de muita investigação. Eu vou fazer o meu paper do modo antigo, e eu vou jogar no meu estagiário, que é bem inteligente, meu estagiário, e perguntar se está bom para já mandar para ser publicado, alguma coisa que eu não percebi, que eu podia ter feito melhor. E aí ele educadamente fala, puxa, está muito bom, muito claro, a sua linguagem de consciência já começa a ficar feliz. E aí ele fala, porém... E daquelas coisas, algumas você fala meio... não, e algumas coisas são coisas que jamais, nem eu, nem o meu supervisor teriam pensado. Puxa, eu poderia ter conectado isso com aquilo. Isso vale para estudo da Torá. É interessante. Então, você está usando a inteligência artificial para testar você. Exato. Alguém aqui já fez isso? Roberto já fez isso? Os alunos do curso Os alunos do curso fizeram isso? Pô, pessoal, fala agora aí. Então, eu já fiz. Então, o que acontece com isso? Você tem, na verdade, dois benefícios. O primeiro, que meu paper vai demorar um pouquinho, mas vai ter muito mais chance de ser publicado, foi o que aconteceu. Mas o segundo, que é para o meu cérebro. Quais são as que tinha um filósofo, né, que falou essa frase, foi usada por uma pessoa do governo americano, que falou, tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe, pelo menos você sabe disso. O problema são as coisas que você não sabe que não sabe. Então, essa, para mim, é a maior utilização. Nem meu supervisor, nem ninguém me falou que eu poderia ter feito uma coisa diferente, considerado uma outra conexão desse artigo. Então, eu acho que, nesse aspecto, além do resultado ser melhor, eu aprendi no processo. Então, o meu estagiário, de certa forma, é mais competente do que eu e me ensinou coisas novas. Agora, eu posso discordar também. No final, quem está no volante sou eu. Se eu falar, ô, estagiário, isso aqui você deixa para lá que eu acho que está ok, meu supervisor aprovou. Agora, isso aqui é um bom ponto, vamos pensar sobre isso. Legal. Antes de passar para o Dani, eu queria complementar aqui o seguinte, unindo o que vocês dois falaram, em Alexandre e Beni, né? Você imagina, gente, assim, minha sogra tem quase 80 anos, ela está numa escola chamada Supera. Não sei se vocês conhecem. Acho genial. Porque ela, antes de entrar no Supera, ela estava começando a ter algumas dificuldades para elaborar as ideias e tal. Agora ela está craque. E eu imagino como é que a inteligência artificial pode, nesse âmbito aí do que o Beni falou, também auxiliar, até potencializar iniciativas como o Supera. Então, acho que isso aí tem um grande potencial. Tá? Então, eu queria passar agora para o Dani. O Dani sabe qual é a pergunta que eu vou fazer para ele, não vou fazer pergunta nenhuma, eu só vou dizer para você uma pergunta. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Cara, eu vou te falar que eu tenho uma coisa que a IA
não tem, que a gente tem, que é ansiedade. Né? Então, vocês estavam falando, eu estava ansioso, porque eu queria comentar todas e falei, não vou ter essa chance. A única coisa é, então não vai ter energia, porque ele não respondeu. Né? Eu deixei para você. Ele não sabe que sabe, nesse caso. Então eu estou com a verdade. Vai ter energia. Nesse momento vão ser mini usinas nucleares e no futuro, quando a IA resolver o problema da fusão em vez da fissão nuclear, será mini sóis. Mas vai ter energia. Repara que ele falou, quando a IA resolver o problema da fusão nuclear. Vai ser isso. Gente, olha só. Se a IA vai acelerar a vinda do Mashiach, vai ter que ter esse troço. Vai ter energia. Mas eu aceitando a provocação, porque na verdade se você não tivesse me dado essa chance, eu ia ter que ser impetuoso e comentar. Desde o início, que o Urav falou, eu achei muito legal, porque quando a gente fala assim que a IA foi criada para fazer o bem, uma das coisas que é meio básica, eu acho que vocês até devem ter abordado no curso, é que a IA é igual à entrada que a gente dá a ela. Né? Apesar dela ter os algoritmos, toda a parte da rede neural, se ela for treinada com um material ruim, ela vai gerar resultados ruins. Se ela for treinada com material bom, ela provavelmente vai gerar, né, boas respostas. E quando a gente fala, então, se a gente treinar a IA com Torá, talvez a gente tenha muitas respostas que não vão ser do mesmo nível do Rav, mas que vão ser respostas, né? Não, melhores, mas nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Como diziam. Me falou, olha, procura aí na IA, não me responde. Mas com relação a... Eu também gosto muito, né, quando o Bernardo falou da questão da inteligência ampliada, eu uso um conceito ampliado da inteligência ampliada que eu pego 3 grandes fatores, né, que eu chamo dos 3X. E que eu acho que ajuda muito aquele conceito que você tinha feito a pergunta que você não vai fazer, né, sobre como que ajuda diferentes gerações. Porque eu acho que a IA, no conceito ampliado, ela vai excluir a gente de certas coisas, e que muitas vezes vão ser coisas boas, como, por exemplo, vai exigir coisas que podem ser robotizadas, automatizadas, a gente não precise fazer, né, e que, na verdade, a gente às vezes entra até num fluxo que não é positivo. Ela vai expandir no conceito do ampliado, então aquilo que eu, né, não sabia fazer, eu posso passar a fazer, como hoje, no dia a dia do trabalho. Né? Eu, por exemplo, estou com um dispositivo aqui, né, que aumenta a minha capacidade neural de resumir tudo que nós estamos falando aqui. Então, dado que já estava autorizado a ser gravado, eu estou também usando a minha IA para gravar e para me gerar um resumo quando eu sair daqui de tudo que a gente falou, com mapa mental, com o que cada um falou, para depois a gente poder publicar lá na nossa página, né, Rav? Então, esse é o conceito do expandir. E o terceiro X é o exponencializar. É a gente ser capaz de fazer 10, 100, 1000, 10 mil vezes aquilo que a gente já sabe fazer. Então, ser excluído daquilo que não é útil, ser expandido naquilo que eu não sei e ser exponencializado naquilo que eu sei. Isso é muito mais do que artificial. Né? Eu acho que é o grande ganho quando a gente começa... Eu vou conectar com a parte da neurociência, né? Porque tem até um conceito, quando a gente não usa como copiloto, que é o conceito do cognitive offloading, né? Que é quando a gente tira da nossa cabeça determinado desafio e coloca para a máquina. Quando a gente faz isso é terrível, porque a gente não lembra depois. Então, se você chega para a tua IA e fala assim, escreve um artigo sobre o assunto tal, ela vai escrever. Se alguém te perguntar depois o que você escreveu, você não vai lembrar. Agora, se você faz esse modelo dialógico de conversar, quase talmúdico, né, de conversar com a IA, debater, mas você concorda, você não concorda, você vai exercitando várias faculdades cognitivas, além da supera, mas você vai exercitando até a própria indagação, não tinha pensado nisso, não estou concordando, então você vai evoluindo. Esse modelo dialógico na área de educação, um dos que a gente acredita que mais ajuda desde as crianças a jovens há mais tempo a aprenderem. Então, e o próprio ChatGPT lançou recentemente o Study Mode, né, que é você exercitar isso. Minha filha hoje usa no modo estudo. Eu falo assim, não. Ela te dá a resposta, não pode, mas se for no modo estudo, pode. E aí eu não sei, eu até me surpreendi quando você falou que não tem empatia, porque assim, consciência eu concordo que nunca vai ter, pela questão da alma, mas empatia, se a gente levar em consideração que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, não por essência, por sentimento, mas se colocar, acho que a gente pode até ter um debate só sobre isso, né? Será que ser complacente no sentido de querer te agradar, de entender o que talvez possa te manipular, não seja uma empatia talvez maldosa? Eu não sei responder, tá? Não é minha área. Eu acho que isso aí entra
e se é o fato da gente observar o mundo é que permite ele existir. Tá? E que o judaísmo responde de uma outra forma. Né? Eu até vou querer que você comece, só quero fazer o último comentário, né, que eu acho que o que eu tenho aprendido muito, né, eu fui agora, eu estava depois do Rio Innovation Week, que eu tive a oportunidade de ser palestrante num painel, e claro que eu estava sentado do lado de pessoas boas, mas não tanto quanto aqui, até para corroborar o que você falou. Eu fui para um outro evento chamado Adapta, né, que era de IA generativa, e lá foi falado um conceito que eu achei muito bom, que a IA, para ela concluir algo, ela tem que ser muito treinada naquilo. E o ser humano, ao longo do tempo, já mostrou que ele tem capacidade de abstração. Então, eu deixo essa pergunta, né? A tese do palestrante é que a gente tem muito mais capacidade de abstração do que a IA. E se a gente for pegar a Torá, né, eu acho que a Hashem deu para a gente várias abstrações ou várias possibilidades de abstrações que talvez numa base de 1 bilhão de pontos, né, que acho que o Bernard foi também muito, muito preciso quando falou que é a convergência. Né? Convergência de muitos dados para treinar, capacidade de processamento muito maior, disponibilidade de energia e o custo. Né? Para a gente foi... não dado, né? O que a gente poderia dizer? A gente aceitou todo esse conhecimento que é um dos objetivos da vida a gente aprender. Mas eu joguei a bola para o Fishman, não sei se ele quer. Não, acho bem legal esse teu ponto da empatia. Então, aqui a gente não vai explicar todo o processo de treinamento de um modelo de IA, de inteligência artificial. É um processo extremamente longo, caro, né? Envolve muitos recursos. Mas o que acontece é que depois que você treinou, fez o treinamento básico do seu modelo, cada empresa que cria modelos, consegue dar, abre aspas, uma personalidade para o seu modelo. E isso se dá através do que se chama um reforço humano. Então, a gente tem, em modelos de IA que ainda não foram para o público, estão sendo desenvolvidos, a gente tem, numa determinada fase, a presença de seres humanos interagindo com esses modelos que ainda não estão liberados e que foram orientados para dar um ok ou um não para determinados tipos de resposta. E com isso, eles vão treinando e dando uma personalidade para esses modelos. Então, se a IA gera uma resposta desaforada, e se está lá no script daquele ser humano que está trabalhando para treinar essa IA, não quero respostas desaforadas, ele vai dizer, não foi uma boa resposta. Isso é um reforço negativo. A IA vai reajustar os seus pesos dentro da sua rede neural, porque essa não foi uma resposta legal. Agora, se ela dá uma resposta positiva, ele vai dizer, aquele polegarzinho para cima, isso está reforçando esse comportamento em futuras interações. Então, durante o treinamento, a gente dá essa personalidade. O que acontece é que dos modelos mais populares, né, da OpenAI, ChatGPT, etc., houve sim um viés grande em ser o que a gente chama de politicamente correto, de ser de dar suporte para as pessoas, ser empático na forma de responder. Eu não ia falar essa palavra, mas no fundo é isso. Isso chegou num ponto que esse ano a OpenAI lançou um modelo, uma atualização dos seus modelos, que chegava a ser absurdo. Você falava uma besteira, ele dizia, grande resposta. Você foi direto ao ponto. Talvez até ele tinha o porém, mas estava demais. E eles, inclusive, tiraram esse modelo e voltaram para o anterior. Quando a gente vê o modelo do Elon Musk, que é o Grok, originalmente ele foi treinado para ser mais cínico, mais irônico, porque o Elon Musk queria que fosse assim, talvez porque é como ele vê o mundo, não importa. Então, essa característica de personalidade, cada empresa decide como quer, e elas são responsáveis por isso, sim, tá? Então, o que a gente, quando eu falei em consciência, empatia, o que a gente tem que buscar é pressionar como sociedade para que esses modelos, claro, eles têm que nos reforçar, etc., mas não a ponto da gente achar que está falando com um ser humano que realmente se importa conosco, porque não é. Isso também é fruto do aprendizado que acontece antes de lançar um determinado modelo, tá? Não sei se você quer falar alguma coisa. Não? Então, gente, agora a gente vai partir para uma segunda rodada. O pessoal está gostando? Estão gostando? Tranquilo? Né? Podemos fazer uma segunda rodada? Tá. Bom, a gente vai falar um pouquinho de propósito, ética, futuro da humanidade. Né? O que o Fishman falou agora sobre as empresas, né? No fundo, já teve até filmes sobre isso, sobre as redes sociais, etc. No fundo, o
porque as empresas querem que a gente fique conectado o tempo todo no produto delas. Tá certo? Então, se a IA age cortesmente ou de maneira cortês, não sei se existe cortesmente, é porque ela quer que você fique mais tempo lá e que você pague a mensalidade direitinho. Né? É só isso. Mas, com relação a essa questão, hein, Beni? Vai ter energia, então tá bom. Fazendo um paralelo um pouquinho com o judaísmo, a gente sabe, pessoal, a gente teve a honra de ter o Beni hoje como Hazan, né? A gente sabe que ele é top nesse item judaísmo. Né? Então, o povo judeu é um povo que está espalhado pelo mundo todo. Né? A gente vive um propósito comum, mas a gente tem judeus, a comunidade judaica é mais... O Israel é super importante para o judaísmo, mas o exílio também está dentro das conversas sobre o judaísmo. Né? E, de certa forma, quando a gente fala de uma empresa dessa de inteligência artificial, ela está presente, independente das fronteiras. Tá? Todos nós somos usuários de inteligência artificial, independente de onde nós estejamos, a não ser que seja um país que proíba usar, sei lá, tá certo? Mas, nesse ponto, Beni, eu queria te perguntar, né, nesse contexto do judaísmo, será que a IA está assim, aonde acaba essa semelhança, né? A gente sabe que o judaísmo ele é conhecido por ser ético, por ter princípios, por ter as leis bem estabelecidas. E como é que está a IA tudo isso? Dá para fazer um paralelo entre a IA e o próprio judaísmo? Mais uma fácil. Quer que eu fale sobre energia nuclear também, não? Então, eu gosto de abordar esse tópico de uma maneira um pouco diferente do que se lê muito na internet. Né? Eu começo a pensar no ser humano antes de pensar na IA. E na Torá antes de pensar no que vai estar no modelo da Llama versão 5. No judaísmo se diz Tikkun Olam. Né? Para que a gente veio para cá? Para passear, para comer bolinho? É legal também, mas a gente estuda na Cabala, a gente tem que usar a nossa energia para deixar esse mundo um mundo melhor. Né? Isso é exercer o nosso livre-arbítrio. Se o mundo já fosse um paraíso, a gente já estaria no Gan Eden, não precisaria estar fazendo nada, nem comer. Então, acho que o primeiro ponto, assim, só de várias camadas de resposta, que eu não vou entrar em todas elas, as pessoas... nós todos somos influenciados pelo nosso ambiente. Né? Quando você estuda no Chabad, etc., você é influenciado pela Hassidut, etc. Se você estuda num outro movimento qualquer... Então, todos nós temos um viés. Né? Se fala hoje muito, acho que existe uma questão aí de autoconsciência. As pessoas projetam muitas frustrações do próprio ser humano na IA, porque a IA é enviesada. Eu geralmente... E você, não? Você estudou no Bar-Ilan, você é bastante enviesado, né? Você votou em tal partido político, me parece que você tem um viés. Então, eu sou enviesado, passei 16 anos dentro da Microsoft, não trabalhei na Google nem na Amazon. Então, a gente precisa entender que existe um modelo mental, não só do que foi treinado, a culpa toda é do Elon Musk, a culpa é do Mark Zuckerberg. Olha, a responsabilidade é nossa saber usar, e filtrar e saber o que é bom e o que não é bom. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a gente precisa entender que os grandes problemas da IA, na verdade, são problemas da nossa sociedade, que foram transportados para a IA. Tudo que a IA regurgita foi criado, na grande maioria, por humanos. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa treinar a IA. Eu não dependo só do Elon Musk ou do Zuckerberg. Eu estou fazendo um projeto onde a gente está treinando um sistema para que os médicos possam responder com mais empatia aos pacientes. Agora, o que é mais empatia? Né? E aí tem um artigo que eu publiquei, vai ser publicado na revista Brasil, vou fazer propaganda para vocês lerem, que fala não vou entrar nos detalhes, dessa questão de valores. Né? Toda companhia tem na parede valores, respeito ao indivíduo, a diversidade. Se você perguntar para o CEO, como é que você mede respeito aqui? Qual a definição de respeito? Cada um do Conselho Administrativo vai ter uma definição diferente, ninguém sabe medir. Então, eu estou dando esses exemplos assim, para ir mais concretamente. Existem viés, existem imperfeições, existe uma série de problemas no IA, mas a responsabilidade é nossa. Então, em vez de eu culpar a empresa que criou o IA, a gente tem várias maneiras, existem soluções, inclusive de Israel, que chamam Machine Unlearning. Para você, em tudo enviesado, mas tudo é enviesado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos unlearn, vamos desaprender
e reaprender como aprender, que é o que a gente precisa fazer. Então, sem ser muito filosófico, existem muitas maneiras de abordar. A minha tese de doutorado é toda baseada em criação de dados sintéticos para você complementar uma base de dados incompleta. Você está na África, essa doença não existe lá. Então existem várias técnicas, nenhuma delas é perfeita, mas é nossa responsabilidade endereçar esses problemas. Não sei se eu me alonguei demais na resposta, mas eu acho que, voltando ao princípio, nossa missão é Tikkun Olam. Você tem questões belíssimas no IA, na área de saúde, de Pikuach Nefesh, você salva muitas vidas, é incontável número de vidas, até mesmo de saúde mental. Então, como o Rabino falou, eu acho que a IA inerentemente é uma coisa boa. Agora, é claro, você tem que saber, você tem que ter um framework. A gente tem a Torá, a gente tem os nossos princípios que eu uso. E eu uso, aliás, a IA, porque há uma época atrás eu quebrei um tabu. Eu escrevi artigos sobre inovação, corporação e tal. E há 20 anos atrás, a minha vida espiritual, tudo que eu aprendia no Chabad, eu sou embaixador do Meaningful Life Center, do Rabbi Simon Jay, eu fazia essas atividades quase que escondido, porque eu não posso misturar ciência e religião. E hoje eu escrevo artigos e eu peço ao GPT, você conecta esse artigo do Rabbi Sachs com essa teoria aqui da IA não sei o quê. E eu acho que é sensacional, porque ele me traz novas ideias, porque eu li dezenas de livros de IA, dezenas de livros sobre o judaísmo, e às vezes a minha memória, se eu li isso em algum lugar, não lembro aonde. Então ele me mostra, realmente, tem esse capítulo aqui que fala desse princípio de Yadut, que, by the way, nesse artigo de Deep Learning, tem uma coisa que pode ser uma analogia disso. Então, eu acho que é sensacional a gente ter essa visão, a responsabilidade é minha, eu tenho os meus princípios éticos e morais, e a questão é como é que eu faço com que o meu sistema de IA seja treinado de acordo com os meus valores. Eles são diferentes dos seus, daquele, não são melhores nem piores, são os meus valores. Muito bom, bem. E eu queria continuar nesse sentido, né? Que a gente determina o que a IA faz, né? E todo esse avanço tecnológico, às vezes, assusta a gente um pouco, né? Alguém aqui já pensou ou conhece alguém que pensou que ia perder o emprego por causa da inteligência artificial? Alguém aqui já ouviu alguém falar sobre isso? Né? O Rav Ilan, ele tem uma preocupação com o pensamento das pessoas, as pessoas ficarem tranquilas, né? Recentemente eu ouvi uma sigla que o pessoal está usando, que é o FOMO, que não é quando eu fui em algum lugar que eu digo que nós fomos, não é isso não. É Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder alguma coisa, de estar por fora, né? Então a gente sempre teve isso, né? É assim, caramba, a gente observa a pessoa de fora. Eu vi também no shiur do Rav Eli que a gente tem que olhar para cima, olhar para baixo. Depois esse primeiro é que o Rebbe falava isso, né? Mas o que eu queria perguntar para o Rabino Ilan agora é o seguinte: nessa aceleração toda, né, qual a mensagem que você passaria para as pessoas para elas ficarem menos ansiosas? Para não ficar querendo saber tudo, ou para acalmar esse espírito e não olhar para tudo isso como se fosse uma ameaça ou como se fosse que eu estou sempre atrás, sempre perdendo. Eu vou começar, mas depois eu pedi para o doutor Alexandre trazer os dados científicos, mas, pelo que eu entendo, quer dizer, pelo que eu escutei, faz sentido, que quanto mais vídeos curtos você vê, mais ansioso você se torna. Depois ele vai explicar isso pela ciência por quê. Mas essa questão de o medo de estar por fora, isso se resolve apenas com um pilar, que é o pilar do judaísmo. De acreditar que você está no lugar certo, na hora certa, com as condições plenas de fazer a diferença. Quando você está conversando com alguém e está olhando para o lado, ou pensando, a próxima pessoa que você vai falar, ou com quem você deveria estar falando, isso é falta de emuná, é falta de fé que você está falando com a pessoa que você tem que falar. As pessoas falam como um poder sobrenatural do Rebbe, que quando as pessoas passavam, milhares de pessoas passavam para receber $1 no domingo, o Rebbe estava falando só comigo. Isso deveria ser normal, que todo ser humano, quando está conversando com alguém, principalmente o casal, família, etc., mas todo mundo, está conversando com alguém, está conversando comigo.
mas já virou algo sobrenatural de você poder estar 100% focado. No momento que você acredita que existe um gerente geral, então você está no emprego certo, pode ser que depois você decida mudar de trabalho, mas nesse momento eu estou aqui, tá até o final do dia, até ali recentemente, alguém que o Rebbe tinha convocado ele para ir morar na Austrália, ele está morando nos Estados Unidos. E naquela época, estou falando de 70 anos atrás, 60 anos atrás, ele estava ansioso, uma viagem para a Austrália, dos Estados Unidos, faltava 3 dias para a viagem. O Rebbe falou para ele, não estou entendendo, tua viagem é daqui 3 dias. Enquanto você não for para a Austrália, você está nos Estados Unidos, aqui tua missão é aqui. Então, pode estar de viagem, qualquer lugar onde você está, lá está a sua missão. Então, ter esse senso de emuná. Mas aproveitando aqui o microfone, só contar uma rápida história, afinal, se o Rabino não conta história, fica faltando. Mas acho que essa história define e resume tudo o que foi dito aqui hoje. Uma vez um jovem, ele chegou assim, angustiado para o Rebbe, falou, Rebbe, não aguento mais, a vida é muito difícil, são muitas batalhas, por que não podia ser mais fácil? E o Rebbe, como um excelente educador, perguntou, qual que é o seu hobby, o que você gosta? Ele disse que ele gosta de obras de arte. Falei, qual que é a obra de arte assim que mais você gosta? E ele começou a descrever lá um pôr do sol com um casal de idosos e as crianças. Ele assim estava com os olhos brilhando, relatando a obra de arte. E o Rebbe perguntou para ele, quanto custa essa obra de arte? Ele falou lá, algumas dezenas de milhares. Eu deixo te perguntar, falou o Rebbe, se um bom fotógrafo, estivesse do lado daquele artista enquanto ele está vendo aquela cena e tirasse uma foto, o que ficaria mais perfeito? A foto ou a pintura? Obviamente que a foto capta com perfeição. E quanto custa uma foto? 25 cents? Falou, como pode ser que algo perfeito custa 25 cents e algo imperfeito custa tantas vezes mais? Falou, Rebbe, tá certo que tem a perfeição, mas lá o outro tem a alma do artista, tem a emoção, tem muito mais valor do que simplesmente uma perfeição. Falou, justamente isso. Você está querendo me pedir para ser anjo. Os anjos são perfeitos. Tudo que Deus faz, eles aceitam. Os seres humanos não são tão perfeitos. Mas a graça está justamente na humanidade. O que Deus quer são seres humanos imperfeitos fazendo o seu melhor. Então, a IA, ela é perfeita, no sentido que ela é um robô, é igual um anjo. Ela vai te dar a melhor resposta possível, porém, vai faltar a alma. Então, aqui, só falando da empatia, avançando mais uns segundos, falando da empatia, um grande perigo da IA, que eu acredito que acontece. Então, vamos dizer que você discutiu com um amigo ou com um cônjuge, e aí, de repente, um deles resolve fazer as pazes, ele escreve lá um texto com todo o coração. E você está com pressa, ou que você quer perfeição. Você fala, IA, responde com empatia e faz de conta que você não é uma IA, e aí você copia e cola. Olha, para as pessoas é muito perigoso fazer isso. Então, esse é um dos grandes perigos, quando a gente perde a nossa humanidade. Então, acho que o perigo não é as máquinas, o perigo é os homens se tornarem máquinas. Essa foi uma boa. Muito boa. Então, Muito boa. Obrigado, gente. Quero aproveitar essa ponte, então, que ele falou sobre confiança, né? Sobre fé, sobre propósito. E a gente está observando uma mudança rápida que está acontecendo tanto do jeito da gente aprender, como foi falado aqui, e até no jeito da gente trabalhar, né? Então, até que ponto, Fishman, né? Essas mudanças que estão acontecendo na nossa rotina pode acelerar ou atrasar essa questão do homem ele ter consciência e saber que ele tem um propósito? Obrigado, Moisés. Eu acho que falar sobre esse tema depois dessa última frase do Rabino ficou mais fácil, porque já deixou o terreno aplainado, né?
Então, a questão da identidade, a questão do propósito, eu acho que passa por a gente entender qual o lugar que a gente deve colocar a IA, né? Qual o lugar que ela deve ter nas nossas vidas. Tá? Então, por exemplo, é claro que ela pode me ajudar a realizar uma tarefa, me tornar mais produtivo, inclusive, como a gente comentou, ampliar minha capacidade de fazer melhor essa tarefa. Mas eu não acho que os seres humanos, ou eu, ou qualquer ser humano, se define pelas tarefas que consegue fazer, mas sim por que e para que ele faz essas tarefas. Tá? Então existem questões como propósito, valores, ética, que nenhum modelo de IA consegue replicar ou nem chegar perto disso. Tá? Então eu acho que, na verdade, à medida que a IA libera minha capacidade para poder me dedicar mais a esses temas, ela vai poder estar reforçando, né, o meu tempo, a minha disponibilidade para tratar desses valores que vão realmente trazer um crescimento espiritual e individual e coletivo. Tá? À medida que eu uso ela, que eu quero virar uma máquina, bom, aí sim a gente começa a perder o controle das coisas. Então, assim, respondendo como que ela pode reforçar, é simples. A gente tem que saber o lugar que ela tem que ter nas nossas vidas. Porque, por exemplo, a gente, hoje, como a gente trabalha, acho que todo mundo aqui é assim, né? Muitas coisas que a gente faz durante o dia é muito automático, né? Muitas coisas que a gente faz durante o dia é totalmente automático, né? A gente vai fazendo assim, automaticamente. Você acha que a IA, então, vai poder fazer as tarefas que eu faço automaticamente para poder pensar mais em propósito, é isso? Com certeza. Uma IA bem utilizada, ela vai te liberar de algumas tarefas, de algumas responsabilidades que você tem e que você tem que fazer, mas que não agregam necessariamente valor ao seu crescimento, ao seu encontro de propósito, sentido, desenvolvimento, ética, discussões, estudo de Torá. Então, assim, com certeza, esse pode ser um lado benéfico, sim. Ela vai poder fazer muita coisa que